Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você que nos acompanha domingo após domingo na nossa escola bíblica dominical, ainda de forma online, não presencial, devido ainda às questões da pandemia, mas isso não é um motivo de nós não compartilharmos a palavra de Deus, de nós não meditarmos na palavra, e usarmos esse mecanismo tão bom, se for usado de forma adequada, que serve para nos abençoar, serve para nos edificar, serve para que a nossa vida seja também abençoada. Então, eu quero, na manhã de hoje, junto com você, estudar um pouco mais acerca da palavra de Deus. E antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a orar junto comigo. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos. Te exaltamos porque Tu és Senhor, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Pai, rogamos ao Senhor nessa manhã que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos oriente, que Teu Espírito fale conosco, ministre sobre nós. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Eu gostaria então que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso de número 12, que diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos aqui citar alguns textos bíblicos que eu creio que vai te abençoar, ou melhor, nos abençoar amanhã. Vamos então louvar ao Senhor. Verei em ti tão profundo amor que a minha alma inundar. Sentirei desde uma paz tão maior, meus medos irá dissipar. Estar contigo, ó Pai, Tua presença desfrutar, pois Tua glória sempre me transportará.
esse possa ser o desejo do nosso coração, dia após dia, estar na presença do Senhor, estar com Ele, perto dEle, vivendo na dependência dEle. Nós somos o seu povo, nós somos o povo escolhido de Deus para andar com Ele, para se relacionar com Ele. Nós estamos, então, na série de estudos bíblicos falando sobre disciplinas espirituais. Como base, nós temos usado o livro Celebração da Disciplina, do Richard Foster. É um livro base, não quer dizer que nós só estejamos usando ele, mas é o ponto de partida para meditarmos, mesmo que de forma bem simples, não aprofundando muito conteúdo, nós meditamos então nas disciplinas espirituais. Nós estamos então na segunda parte e hoje nós veremos a disciplina da solitude. E nós lemos o texto de Lucas, capítulo 6, verso 12, que diz: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Teresa de Ávila, ela vai deixar uma citação que diz o seguinte: aquieta-te em solitude e encontrarás o Senhor em ti mesmo. Partindo então para o estudo dessa manhã, eu queria analisar com vocês uma pergunta. Você acha que o homem do século XXI consegue se desligar completamente das redes sociais? Imagine como seria passar 24 horas sem contato com outro ser humano e sem acesso a algum tipo de mídia. Já parou para pensar como seria isso? Precisamos então entender o que é solitude. Solitude é o isolamento ou reclusão voluntários. Diferente da solidão, que em sua essência é o estado emocional do indivíduo que deseja ardentemente no seu coração a companhia de alguém, mas não a tem. O indivíduo pode estar cercado de amigos, num animado salão de festas, e ainda assim estar sendo constantemente corroído pela solidão. Um exemplo de solitude é o período em que Jesus se isolou para a oração e para a reflexão. Foi justamente o texto no qual nós usamos, que fala a respeito de que naqueles dias, naqueles momentos em que Jesus estava na terra, nós não sabemos de fato que dia foi, mas o que o médico Lucas, que é perito em dar detalhes na sua narrativa, na sua escrita, ele vai falar que naqueles dias Jesus se retirou para o monte e o propósito estava bem claro, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. A maioria dos autores, quando vão falar sobre solitude, eles sempre usam duas disciplinas juntas: solitude e silêncio. Então, se você já leu ou ouviu falar sobre o silêncio, agora é hora de aprender então sobre solitude. Depois, então, busque formas de incluir as duas disciplinas, tanto a disciplina do silêncio e a disciplina da solitude. Procure incluir essas disciplinas na sua rotina, deixando o exercício alcançar o seu coração, o mais profundo do seu ser,
e tocar a necessidade que eu e você, né, e por isso que nós precisamos colocar em prática essas disciplinas, que acaba tomando o nosso coração o sentimento de obter a aprovação das pessoas ou medo que sentimos de ficarmos sozinhos. Esse exercício possa fazer você aprender a confiar em primeiro lugar no relacionamento que você tem com Deus. É justamente isso que Jesus fazia e vai nos ensinar e nos chamar a fazer. E dia após dia, na nossa agenda, na nossa caminhada, nós precisamos então separar um tempo a sós com Deus. Se nós desfrutarmos dia após dia desse relacionamento com Deus, nós nunca mais vamos nos sentir sozinhos. Como a formação espiritual é expressa na linguagem da Bíblia? Como a Bíblia fala sobre a formação espiritual? Será que isso é um conceito bíblico? Sim. A formação espiritual é um conceito bíblico expresso de várias maneiras nas Escrituras. Na admoestação, na oração, no ensino, no exemplo. Olha o que o autor aos Provérbios vai nos dizer. Em Provérbios capítulo 4, verso 21 a 23. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O autor aos Provérbios aqui está falando que nós devemos guardar os mandamentos, a palavra do Senhor no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser. O salmista, no Salmo 51, vai então suplicar. No verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No verso 12 ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Não somente isso, no verso 17 do mesmo Salmo 51, ele vai dizer: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Diante disso, nós podemos constatar que Deus olha o que está no coração, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O texto de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, vai dizer o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O homem, ou melhor, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus olha dentro do nosso coração. A religião bíblica é uma religião do coração e trata de guardá-lo. Diante disso, Jesus então enfatiza que não existem árvores boas que produzam frutos maus, nem árvores más que produzem frutos bons. E o que o bem e o mal são provenientes do coração das pessoas. Lucas capítulo 6, verso 43 diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, como já dissemos. O verso 45: a pessoa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. A pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala o que está cheio do coração.
Que verdade absoluta é essa? Quanto mais de Deus nós nutrirmos no nosso coração, mais nós vamos falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quanto menos temos de Deus no coração, mais vamos falar de nós mesmos e das circunstâncias que estão ao nosso redor. Marcos capítulo 7, versos 21 a 23 vai nos dizer: porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Todos esses males são nutridos dentro do coração e contaminam a pessoa. E quando esse sentimento, essas ações são externadas, elas são capazes de contaminar aqueles que estão ao nosso redor. A instrução de Paulo é para que renovemos o nosso interior, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem, que é caracterizado por profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. No texto de Colossenses capítulo 3, versos 12 a 14, o apóstolo Paulo vai dizer: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Por isso, nós devemos a cada dia nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Paulo também ora aos Efésios para que aqueles irmãos sejam fortalecidos no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E aí eu gostaria de ler todos esses versos. Peço a Deus a oração do apóstolo. O desejo do coração do apóstolo é: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, ou melhor, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Olha o desejo do coração do apóstolo Paulo. Olha o motivo da oração do apóstolo Paulo. Olha o que motivou Paulo ir à presença de Deus e orar por aqueles irmãos de Éfeso. Paulo conhecia muito bem o seu Deus. Paulo conhecia muito bem o Senhor no qual ele servia. Por isso ele diz: peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória. Ou seja, Deus é rico
é glorioso e capaz de nos conceder aquilo que não temos, capaz de nos fortalecer em nossas fraquezas. Tudo isso mediante o seu Espírito Santo. Que privilégio para nós, como igreja do Senhor, sermos templos do Espírito Santo, habitação de Deus. Fica claro, portanto, que a formação espiritual está presente nas Escrituras e também esteve presente ao longo da história do povo de Deus, do povo de Cristo, a igreja. As congregações cristãs, as reuniões do povo de Deus primitivas mostram que práticas de formação espiritual são tão antigas quanto o cristianismo. A linguagem da formação espiritual é usada há séculos em muitas denominações diferentes até o dia de hoje. Diante disso, nós temos a disciplina espiritual da solitude. Jesus nos convida a sairmos da solidão e nos movermos em direção à solitude. As duas palavras, muitas vezes, são usadas como sinônimos, solidão e solitude. Mas há uma grande diferença entre elas. Henry Nouwen vai falar sobre isso e ele vai dizer: a solidão é uma das fontes mais universais do sofrimento humano. Suas raízes alimentam-se da suspeita de que não há ninguém que se importe, de amor sem condições, que não existe lugar onde possamos ser vulneráveis sem que sejamos usados. As pequenas rejeições de todo dia despertam em nosso medo básico de sermos deixados completamente sozinhos. Nesse tempo que temos vivido, quantas pessoas não têm experimentado a solidão de não ter alguém com quem possa abrir o coração, de não ter alguém com quem possa, quem sabe, chorar, quem sabe pedir ajuda. Por isso que na semana passada, na palavra ministrada à noite, nós falamos acerca do amor na caminhada, o amor que nos leva a nos importarmos com os nossos irmãos, o amor que nos leva a nos importarmos com o nosso semelhante. Se você se lembrou agora, nesse momento, de algum irmão, de algum amigo, de algum parente, que devido à circunstância que nós estamos vivendo, está sozinho, entre em contato com ele. Pergunte como ele está, fale com ele, diga que o Senhor o ama e quer ter um relacionamento com ele, quer ter uma expressão de vida plena com ele. É esse o desejo do Senhor para nós. Ele quer que eu e você, que cada um que ouve as suas palavras, tenha uma relação plena com ele, a ponto de deixar tudo de lado, separar um tempo e em solitude buscar o Senhor. Para então tentar resolver esse problema, nós, ou as pessoas que estão em solidão, procuram se agarrar a outros de maneira distorcida, e aí isso se expressa em várias áreas da vida, no casamento, em filhos, amigos. Não conseguem estar só, e ainda assim podemos estar rodeados de pessoas e nos sentirmos profundamente sozinhos. Infelizmente, isso pode acontecer. A solitude, então, ela é, em contrapartida, a solitude, então, ela é a disciplina cristã que consiste no convite para
nos retirarmos da multidão, da companhia de outros e estarmos a sós com Deus. Essa disciplina, ela cria um espaço para que as outras disciplinas elas sejam exercidas, elas sejam aplicadas, elas sejam exemplificadas na nossa vida. O silêncio, a oração, o estudo, a meditação, as escrituras. Olha como a disciplina da solitude ela é importante. Separar um tempo, nos retirarmos da multidão, para então, junto com o Senhor, na presença do Senhor. Resumindo, é ouvir os ensinos de Jesus e entrar no quarto, fechar a porta, falar com o Pai em secreto. E o Pai em secreto ouve, conhece o nosso coração. Para muitos, é um grande desafio ficar sozinho. Para muitas pessoas, é um grande desafio sair do meio da multidão. Mas isso precisa ser algo que não podemos evitar. Nós precisamos, então, sair do meio da multidão, sair e encontrar um lugar para que possamos ficar a sós com Deus. Nossos relacionamentos podem se tornar mesquinhos, carentes, dependentes, exploradores, pois sem a solitude no coração não conseguimos ver realmente os outros. Que os outros são apenas pessoas e às vezes a gente encara eles por não ter a solitude no coração, que os outros são apenas pessoas, objetos para serem usados para a satisfação das nossas necessidades. Infelizmente, muitos agem dessa forma. Usam as pessoas para preencher suas carências, usam as pessoas para suprir as suas próprias necessidades. Mas através da prática da solitude, podemos vencer a solidão e aprender a viver em comunidade. Esse é o objetivo. Vencer a solidão e aprender a viver em comunidade. A fé cristã ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada, ela precisa ser aplicada na vida em comunidade. Para Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, um pastor alemão, que viveu no período da Segunda Guerra Mundial e até foi executado por Hitler, esse homem de Deus disse o seguinte: aquele que não consegue ficar sozinho precisa tomar cuidado com a comunidade. E o que não está em comunidade precisa tomar cuidado ao ficar sozinho. Cada situação apresenta ciladas e riscos profundos. Aquele que deseja comunhão sem solitude mergulha num vazio de palavras e sentimentos. E aquele que procura solitude sem a comunhão perece, no abismo da vaidade, do narcisismo e do desespero. Assim, solitude é uma disciplina de abstenção da companhia de pessoas que nos ajuda e vai nos ajudar, nos auxiliar posteriormente a nos engajar de maneira restaurada com os outros. Essa disciplina, ela nos liberta do que nos impede de amarmos uns aos outros. Porque na solitude, eu e você somos expostos ao amor de Deus, do qual nós necessitamos tanto, mas para estarmos sempre ocupados, para dedicarmos atenção. Para quem está o tempo todo dedicado, ou melhor, ocupado, para assim não ser capaz de dedicar atenção a Deus, é
essa pessoa, nós precisamos parar, porque solitude é um encontro com Cristo. Solitude é uma oportunidade de um encontro com Deus. E por isso, o seu exercício nos liberta de várias coisas que podem estar nos oprimindo. Richard Foster, então, vai dizer o seguinte: a simplicidade e a solitude andam de mãos dadas. A solitude diz respeito especialmente à harmonia interior, que nos liberta da sufocante necessidade de aplausos e aprovações. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas são escravas dos aplausos e das aprovações. São escravos dos likes, das curtidas, dos compartilhamentos, das visualizações. A simplicidade nos dá condições de ficar naturalmente sozinhos. Tanto a simplicidade quanto a solitude precisam estar presentes no nosso dia. Solitude, ela nos dá essa oportunidade de ficarmos naturalmente sozinhos, pois esse medo que às vezes assola muitos, esse medo se foi e nos habilita, então, nos dá a capacidade, nos dá o discernimento, nos dá a possibilidade verdadeira de experimentarmos, de vivenciarmos uma convivência genuína com os outros. Porque diante disso, eu e você, nós não seremos mais controlados por eles, nem buscaremos controlá-los. Há, então, um desafio diante de nós. Na disciplina da solitude, nós nos isolamos das pessoas por um momento, não por sermos antissociais, mas por amá-las, para que quando estivermos com elas, possamos fazer a estas pessoas que amamos um bem e não um mal. Thomas Merton disse o seguinte: é na profunda solitude que encontro a ternura com a qual posso realmente amar meus irmãos. A solitude e o silêncio ensinam-me a amar os irmãos pelo que eles são e não pelo que eles dizem. Será que podemos, então, praticar solitude? Será que é necessário praticar, então, a solitude? Sim, é importante praticar solitude, reconhecendo a importância de termos momentos a sós. Eu quero te encorajar a aproveitar pequenas solitudes que acontecem ao longo do dia, no desenrolar de um dia, como os primeiros momentos da manhã, antes da família acordar. Crie um espaço longo para a sua rotina, para inserir momentos de solitude, quem sabe preparar uma xícara de café, de chá, sentar na cadeira, na mesa, num sofá, e ali fazer, quem sabe, uma caminhada, para aqueles que são mais ativos, fazer uma caminhada, ou seja, separar momentos do dia para que eu possa ficar a sós com Deus. Será que nesse tempo não é importante, não é necessário ficarmos a sós com Deus? Diante disso, é importante destacar que a solitude é praticada na companhia de Deus. Ela é o exercício de se calar e aquietar a sua alma, o seu espírito, o seu ser, diante daquele que
te ver, diante daquele que me vê, diante daquele que te conhece, que me conhece completamente. E não somente isso, que te ama, que me ama profundamente. A solitude é o esforço de me concentrar na voz dele, que me chama pelo nome e se revela a mim através das Escrituras. No espaço, então, criado pela solitude e silêncio, é que vamos exercitar as outras disciplinas espirituais. O movimento da solidão para a solitude irá gerar a alegria de estar a sós, não mais um vazio intimidador que às vezes chega a nos oprimir, que nos chega a nos deixar cabisbaixo, mas agora cheio da presença do Senhor, cheios daquele que derrama o seu amor em nós. Eu e você podemos então responder a Deus em oração e aos outros em hospitalidade. Lucas capítulo 5, versos 15 e 16 vai dizer o seguinte: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se essa era uma atitude do nosso Senhor, imaginem qual deve ser a nossa. Se o nosso Senhor deu exemplo de se retirar num momento do dia, mesmo que a sua agenda estivesse cheia, se nós olharmos nos evangelhos, a agenda do nosso Senhor Jesus está sempre cheia. Mas ele, mesmo com sua agenda cheia, ele encontrava momentos para se retirar e ficar a sós com Deus e ali orar. Diante disso, eu quero orar com você nessa manhã. Orar com você e por você. E um exemplo de oração poderia ser: querido Senhor, somos tão carentes de relacionamentos verdadeiros e muitas vezes nos agarramos em outros de maneira distorcida. Ajuda-nos a exercitar a solitude e a soltar as amarras que nos impedem de estar a sós contigo, para que possamos receber teu amor, aprender a te amar e amarmos uns aos outros. Que seja um lugar de encontro e de liberdade, em nome de Jesus. É justamente isso que a disciplina da solitude nos chama a viver. Ela nos chama a ter um momento, um lugar de encontro, a experimentar no nosso dia um encontro com o nosso Deus. E esse encontro que é capaz de gerar em nós liberdade, que nos dá a oportunidade de recebermos o seu amor, de aprender a amá-lo cada vez mais, e não somente isso, expressar o nosso amor a Deus na vida do próximo, daquele que está ao nosso redor. Que desafio está diante de nós, mas é possível no Senhor. Que você hoje possa aplicar essa disciplina na sua vida. Que nós, como igreja, dia após dia, possamos aplicar essas disciplinas que temos aprendido, para que possamos a cada dia experimentar mais de Deus, experimentar mais do seu amor e do seu cuidado. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te exaltamos, ó Deus, no nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós queremos nessa manhã colocar diante de Ti a nossa vida por inteiro,
todo o nosso ser, ó Pai, diante do Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Pai, nos conduz, Senhor Deus, a esses momentos. Momentos, ó Deus, de simplicidade. Momentos, ó Deus, de solitude, em que vamos deixar um pouco aquilo que está ao nosso redor, para dedicarmos, ó Deus, tempo de relacionamento contigo. Assim como o Senhor Jesus, mesmo tendo a sua agenda cheia, separava momentos, ó Deus, e se retirava para orar. Assim também nós precisamos. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a separarmos tempo do nosso dia para que possamos desenvolver essa relação, ó Deus, de solitude com o Senhor, de estarmos a sós com o Senhor e sermos ministrados pelo Senhor através da oração, através da meditação da palavra, através, Senhor Deus, do estudo da palavra. Ó Deus, para que o nosso espírito, o nosso ser espiritual, como o Senhor nos chama, ó Deus, lá em 1 Pedro, de casa espiritual. Deus, que a nossa casa espiritual a cada dia possa ser edificada pelo dono da obra, por aquele que a construiu, por aquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ajuda o teu povo e que possamos, Senhor Deus, a cada dia aprender mais do Senhor e aquilo que aprendemos, ó Deus, aplicarmos na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, a igreja do Senhor seja edificada e para que aqueles que estão ao nosso redor possam ver Cristo em nós. Porque se há uma esperança para esse mundo, se há uma esperança para esse tempo, é Cristo em vós, como Paulo vai dizer, Cristo em cada um de nós, a esperança da glória. Nos ajude, nos oriente a cada dia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Que você possa a cada dia ser abençoado pela palavra de Deus. Lembre-se que o que nós precisamos a cada dia é da presença do Senhor. É a presença do Senhor em nós que faz toda a diferença. Diante disso, eu quero lembrar das palavras de Jesus, quando disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Senhor contigo. Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Fique em paz.